noite a todos. Deixa eu só tentar levantar um pouquinho aqui. Acho que foi. Tá indo? Tá. É com uma imensa alegria, satisfação no coração retornar a essa casa que sempre me oferece a oportunidade de refletir, de falar sobre Jesus, da gente cada vez mais se envolver nessas energias, não é? Então eu agradeço esse convite. E uma casa que me acolhe com tanto carinho, né? Todas as vezes que aqui eu chego, eu sou sempre muito bem recebida. Então, o lugar que a gente gosta de estar é o lugar que a gente é bem recebido, né? Claro que na vida nem sempre isso acontece, mas quando a gente tem essa oportunidade é maravilhoso. Então, muito obrigada pelo convite e que nós possamos, como já foi dito, refletir, abrindo a nossa mente, a nossa alma, para que a gente possa sorver do que melhor está preparado para a noite de hoje. E eu já gostaria de compartilhar com vocês a grande emoção que eu sinto. Eu estou me segurando desde que eu comecei a pensar, né? A gente começa a refletir sobre o que a gente vai falar, sobre o que a gente vai estudar. E aí, já na música, né? Na ambientação, falar desse ser, dessa entidade angelical, desse espírito, né, que é Maria, toca-nos e toca-me profundamente. Na proximidade, né, do Natal, é muito comum, né, em diversos lugares, né, eu vou me até falar da Casa Espírita, que é onde nós estamos, né? Falar de Jesus, né? Falar do nascimento, da chegada dele entre nós, da simbologia do Natal. E isso é extremamente oportuno, né? A cada ano é como se mais ou menos as coisas se repetissem, né? Fosse necessário falar da mesma coisa, e é necessário. Porque no corre-corre do nosso dia, muitas das coisas a gente não vai se perdendo delas, a gente vai esquecendo. Então é necessário sempre a gente estar retomando determinadas informações para que a gente possa, né, lembrar dessas informações e saber que elas existem. E por que eu estou falando isso? Porque nesse período, né, no mês de dezembro, é muito comum se falar disso, né? As palestras, a gente conversa mais sobre isso porque é natural. E é sempre bom a gente relembrar dessas coisas, né? O que significa o Natal, sobretudo para nós espíritas. Mas a gente pode ampliar as nossas reflexões e para além de falar da chegada desse ser, né, do nosso mestre amado entre nós e de tudo que ele representa para cada um, de todos os ensinamentos que ele deixou, a gente falar daquela que permitiu que isso tudo acontecesse. É importante a gente falar porque é Maria reverenciada, né? Em muitos lugares, das mais diferentes maneiras. E a gente tem em Maria esse ser angelical, né? Falar de Maria é algo que mexe, ouvir já é algo que mexe, sobretudo falar. E o convite na noite de hoje é para que a gente se entregue a uma espécie de uma viagem no tempo. Eu vou fazer esse convite a vocês e me colocando já também como uma serva, né, de Deus, e me colocando humildemente, porque falar de Maria, falar de Jesus já é algo que mexe, e falar de Maria é algo que precisa assim não vou dizer nem de conhecimento, né? Porque quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Mas eu vou falar de posição espiritual. E nós ainda somos muito pequenininhos, né? Diante dessa entidade. Mas me colocando humildemente nessa posição, que a gente vai falar sobre esse espírito, né? Quem é Maria? A gente sabe que Maria é a mãe de Jesus, né? Que veio oportunizar,
né, a chegada daquele que precisaria mudar o mundo. Ele mudou o calendário, né? Não é qualquer um, né? Existe no calendário o antes de Cristo e o depois. E para que isso acontecesse, Maria estava lá, estava presente. Mas como é que isso se deu? Né? Porque a gente sabe que antes de chegarmos aqui na Terra, né, antes de fazermos a nossa reencarnação, muita coisa acontece no plano espiritual antes da nossa chegada. E não foi diferente com Maria, não foi diferente com Jesus. Esses espíritos, né, que hoje são espíritos crísticos, angélicos, eles também passaram por tudo que nós precisamos passar, para então alçar o momento em onde eles estavam numa posição em que Maria é convidada em espírito a adentrar os planos da terra e oportunizar a chegada do Cristo. E aí existe um livro, né, que é o que eu trouxe hoje aqui, que foi trazido pelo Espírito Miramês, pela psicografias de João Nunes Maia. Eu não sei se alguns de vocês conhecem, se já leram. Ele, no meio da doutrina espírita, inclusive é um livro de muitas críticas, né? Muitos e muitos estudiosos falam desse livro, né? Falam às vezes até de forma negativa, outros de forma positiva. É um livro muito interessante. Quem não leu, eu convido a fazer a leitura desse livro, do nome Maria de Nazaré. E a gente fica, nas leituras que a gente faz, com aquilo que de fato é importante, né? E esse livro, na casa de onde eu venho, né, foi a minha casa, a casa que abriu as minhas portas, que é o CEACAL, Centro Espírita Caminho da Luz, ele foi amplamente estudado lá. Foi amplamente refletido, conversado, e durante muitos anos, em muitos encontros, nós estudamos esse livro. E a gente vai percebendo o quanto de informação interessante ele tem. E ele faz esse convite, né? Esse convite é uma viagem no tempo. É óbvio que eu não vou ler o livro inteiro, precisaria aqui de muito tempo, mas é um livro para estudo e reflexão. Mas eu vou apenas falar um pouquinho de como aconteceu na espiritualidade para a chegada de Maria aqui na Terra. Como é que isso se deu? Como é que as coisas aconteceram? Como é que ficou a psicosfera do nosso planeta? Não é qualquer coisa, a gente não está falando de qualquer coisa, né? A chegada de Jesus aqui na Terra já modificou muita coisa. E aí é interessante a gente pensar que a proximidade do Natal causa muito isso. Eu não sei se vocês já repararam, né? A ambiência do planeta, os lugares aonde a gente frequenta, as pessoas, né? E o que se costuma falar nos lugares? Vamos confraternizar? Então, não existe confraternização em janeiro, em fevereiro, em março. Vai ter confraternização quando? Em dezembro. É pelo final do ano, é pela proximidade do final do ano? Certamente. Mas é porque a ambiência da Terra, isso já é falado em algumas literaturas espíritas, nesse período o nosso planeta recebe de fato, né, esses espíritos iluminados para fazer com que a gente sinta essa coisa do Natal. Existe uma música linda do grupo Roupa Nova que se chama Natal Todo Dia. Não sei se vocês já ouviram falar. A letra da música, ela diz mais ou menos assim: um jeito mais manso de ser e falar, pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se falar, os desconhecidos também irão se falar. E quem for criança vai olhar para o céu fazendo um pedido para o velho Noel. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. E aí por aí vai, a música é linda, a letra é linda, acabei de cantar com meus alunos na escola, por isso que ela está fresquinha na minha mente. E é um convite,
né? Essa letra, ela é maravilhosa porque ela fala disso, dessa ambiência. Então a gente sente no ar uma coisa diferente, diferente do carnaval, por exemplo, que a ambiência é outra. Então a gente vai falar um pouco dessa ambiência. E quando na espiritualidade começa a observar a necessidade da vinda de Jesus aqui na Terra, porque tudo estava completamente modificado, os seres humanos estavam completamente corrompidos e deturpados. Na espiritualidade, então, se reúne um grupo de espíritos e nele está Jesus, juntamente com Maria, e Jesus então quer se aproximar dos seus irmãos e falar com eles, e estar com eles, levar para eles esperança de um mundo melhor. Jesus já fazia isso na espiritualidade, quando as pessoas sabiam de uma divindade, conversavam com Deus, e ele assistia tudo na espiritualidade. Jesus ainda não havia chegado, mas as pessoas que sabiam, que entendiam desse Deus, conversavam com Deus. E Jesus via essa situação toda na Terra acontecendo, e ele sentia essa necessidade. Mas antes dele vir, precisava que alguém viesse antes dele, para fazer toda a preparação. Então eu vou começar a fazer uma pequena leitura, e gostaria que vocês fossem aí mentalizando, percebendo como tudo aconteceu. E nesse livro começa assim: o casal de nobre porte se encontrava em sua simples residência. Aqui está se falando do pai e da mãe de Maria, não é ainda de Jesus. O mundo se encontrava repleto de malfeitores, as guerras devastavam o Oriente, os maiores centros comerciais do mundo carregavam o peso do tributo exigido pelos dominadores. Essa era a situação que estava o planeta Terra. A escravidão se impunha e o sofrimento se alastrava. O coração oprimido chorava, e esse choro, por assim dizer, era um pedido de socorro ao mundo espiritual. Eles, os simples, os que mais sofriam, pressentiam algo de esperança na atmosfera e esperavam que alguém viesse socorrê-los. Cristo estava vendo e ouvindo e atendia a todos com as possibilidades que tinha, sem que a lei fosse modificada, e como misericordiosa estava descendo de plano a plano, sem alterar as condições da sua estrutura de mensageiro de Deus. Então veja, o Cristo, Jesus já estava percebendo o que acontecia no planeta, e ele estava fazendo a sua descida. Ele estava vindo de plano em plano, já se preparando para que chegar. A gente não tem noção de tempo, né? A gente está falando aí de milênios. A gente não tem essa noção, mas isso já estava sendo visto, observado e preparado. Tudo é feito dentro de um determinado espaço de tempo que a ordem nos pede. Era seu desejo, o desejo de Jesus, vir pessoalmente, ouvir o choro e o ranger de dentes dos homens aqui na terra, consolá-los frente a frente e instruí-los lado a lado. Sabia o que deveria ser feito para deixar a melhor lição. Por um espaço de tempo inimaginável, submeteu-se à operação de descida, por amor a todas as criaturas do mundo, encarnadas e desencarnadas. Ele era o sol divino descendo à terra por caridade. Então a gente já começa a entender que a chegada de Jesus aqui na terra não foi, de um tempo, de um momento para o outro, uma necessidade, e que a espiritualidade, vamos organizar algo que está sendo urgente resolver. Eles já sabiam, e tudo estava acontecendo de forma muito planejada e organizada. Notavam-se nesse momento 3 luminares da eternidade, trazendo
com todo carinho um espírito para revestir-se de carne e receber na terra o nome de Maria, que tomou por empréstimo do lugar que a recebeu com festas o cognome de Nazaré. Então ela, Maria de Nazaré, pelo lugar em que ela nasce. Luzes circulavam o casebre da mãe e do pai de Maria. Falanges de espíritos conscientes dos seus deveres diante da vida ali estavam. Então havia uma preparação. A casa do pai e da mãe que receberia o espírito de Maria estava completamente envolvida por esses espíritos luminares, já preparando todo o ambiente. E aí mais à frente um pouquinho, conta-se, a cidade de Nazaré estava sendo visitada por viajores de variados planos. A gente não está falando de viajores encarnados. Tudo se agitou na estrutura da comunidade, a alegria dominou os corações. A presença desses espíritos na cidade de Nazaré era tão forte que, ainda que ninguém soubesse, ouvisse, algo no ar estava acontecendo. O livro, depois quem tiver a curiosidade de ler, vai saber sobre isso, né? Ele fala muito isso aqui. As pessoas, a natureza era diferente, as flores eram diferentes, se respirava um ar completamente diferente, enquanto tudo aquilo estava acontecendo. Maria, em espírito, adentrou o lar que deveria ser seu também. Dobrou os joelhos em respeito àqueles corações que iriam recebê-la e testemunhou sua gratidão nesse canto próprio de uma ave de luz que estava deixando temporariamente o seu lar. Então, como a gente sabe, muitos dos nossos estudos, né, já revelam isso, no sono, o nosso espírito é levado em determinados lugares. E nesse momento, nessa noite, o pai e a mãe de Maria, eles são retirados do seu corpo do sono, né, físico, e eles têm então esse encontro com essa espiritualidade e com esse espírito que viria pela mãe de Maria. E aí Maria, então, o espírito diz: Deus de eterna solicitude, eis que me entrego aos compromissos firmados com todos o meu sentimento de obediência para convosco. E aí ela continua, eu não vou ler, mas é um momento de total obediência a Deus, é um momento de total humildade desse espírito que sai das pairagens aonde ela já estava, né, completamente alcançando o voo já da perfeição junto com Cristo. Ela aceita a missão de reencarnar para trazer o seu filho amado Jesus, porque ela já tinha o entendimento do que iria acontecer. E é curioso que na espiritualidade ela tem o nome de Sofia. Ela recebe o nome de Maria quando encarnada, né? Quando os seus pais a batizam com o nome de Maria. Mas ela, na espiritualidade, ela recebe o nome de Sofia. E aí ela, nesse ato de humildade, ela fala coisas lindas, né? E ao final, ela se dirige aos espíritos que ali estão e a Deus acima de tudo e pede: Senhor, eu só lhe peço forças, porque sou a tua serva e a tua escrava. Mas eu te peço forças, porque quando da carne eu estiver, ainda que eu seja um ser nimbado de luz, eu estarei na carne. E o esquecimento também se dará. Então ela se coloca nessa posição. E aí ela se afasta, o pai e a mãe de Maria retomam, né, voltam depois desse encontro, que é um encontro belíssimo. E eles voltam com a sensação de que alguma coisa aconteceu.
um encontro, porque eles já tinham esse entendimento da espiritualidade. Lembre-se que Jesus ainda nem estava na terra, mas eles eram pessoas religiosas, o pai e a mãe de Maria. Então eles, quando acordam, eles acordam com uma sensação muito boa, né? De que alguma coisa boa iria acontecer. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes, né, de como aconteceu a concepção de Maria, porque também há estudos, artigos, né, falando sobre uma porção de coisa, de um possível milagre da Virgem Maria, né, mas a gente, enquanto espírita, sabe que a lei da natureza ela jamais é derrogada, né, então a gente entende os motivos, as razões, né, como tudo aconteceu para que Maria pudesse ser concebida, mas não é um assunto que a gente precisa tratar aqui. O que a gente está conversando, e a ideia é a gente ir um pouquinho no tempo, viajar um pouquinho no tempo, entender que Maria foi um espírito completamente preparado para chegar aqui. Então passaram-se algum tempo, alguns meses, Maria volta a se reunir na espiritualidade e ela compõe um grupo de tarefeiros chamados Ceareiros do Bem, que também está nesse livro aqui. Maria, então, junto com 3 espíritos que seguirão com ela antes dela reencarnar, e um deles era o que a gente conhece como Anjo Gabriel, ficou do lado dela. Ela então começa a vir à Terra em espírito, fazer a preparação, a limpeza espiritual da cidade aonde ela chegaria, para que depois o seu filho viesse. E essa limpeza se dá de forma muito detalhada nesse livro. Conta o quanto de trabalho se teve da espiritualidade para que todas as energias densas, deletérias, deixadas pelos encarnados e pelas mentes adoecidas dos desencarnados também, do jeito que estava, não poderia acontecer nem a chegada dela e muito menos a chegada do filho dela. Então ela participa de um grupo chamado Ceareiros do Bem. E aí eu marquei aqui também uma parte para que a gente pudesse, para poder divisar o quanto que isso foi necessário e importante. Ela faz com esses espíritos, e não é só no lugar onde ela iria nascer, não é só na cidade de Nazaré. Por toda a Babilônia, por todos os lugares, espíritos da mais alta envergadura começaram a vir à Terra para fazer essa preparação espiritual. E isso aconteceu, e isso se deu, porque precisava que a atmosfera estivesse limpa, que pudesse ser altamente saudável para que essas 2 entidades aqui chegassem. Então, quando Maria chega, essa preparação toda já aconteceu, já está tudo muito, muito acertado. E ela vem, e aí ela vive, né, toda a vida dela. A gente vai dar um salto nessa história, porque ela vai viver toda a vida dela, embora como criança, embora como jovem, né? Os pais muito cedo colocam ela num templo, e durante muito tempo ela fica ali já entregue a Deus. Maria foi um espírito forjado aqui na Terra em volta dessa religiosidade. O amor às criaturas desse espírito de Maria era tão profundo, e isso antes de dar à luz ao teu filho. O amor às criaturas era tão profundo que ela, ainda jovem, pegava alimentos que sobravam do templo onde ela trabalhava, e trabalhava para Deus, né? E ia lá fora, ia entregar os alimentos para aqueles mais necessitados. Tamanha era o seu coração materno, mesmo ainda tão jovem. A história passa, caminha, e aí a gente vai encontrar Maria já se preparando para dar à luz a esse ser que nós conhecemos e que tanto precisava vir. Num livro chamado Antologia Mediúnica do Natal, que eu acredito que grande parte aqui já conheça, tem um capítulo, se não me engano é o capítulo 50, onde há uma narrativa
sobre o momento em que Maria se prepara para ter Jesus. Foi um momento de muita dificuldade. Veja, eu estou falando de toda uma preparação espiritual, né? Se há uma preparação espiritual, uma pessoa, né, fica assim, poxa, mas se prepararam, se ajeitaram tudo, se fizeram toda a limpeza na psicosfera, se Maria sabia, por que tanta dificuldade se teve no momento em que José e Maria precisam procurar um lugar para ter o teu filho? Porque eles passaram muitas dificuldades, né? Eles viveram muitas dificuldades. Maria era muito nova, né, para trazer no ventre já uma criança. E quando eles precisaram sair da cidade onde eles estavam, porque tinha uma ordem do rei Herodes para matar todas as crianças, porque já tinha rumores que o Messias chegaria, e muitos já aguardavam a chegada desse Messias, não sabia como, não sabia quando, não sabia por quem, mas o Messias chegaria. Então já tinha rumores, né, de que ele chegaria, então o rei não queria que crianças pequenas lá estivessem, e eles precisaram sair correndo mesmo de sua cidade. Mas eles enfrentam uma dificuldade absurda. Eles vão batendo de casa em casa, estalagem em estalagem, procurando um abrigo para que Maria pudesse pousar e ter ali o seu filho. E conta nesse livro, né, na Antologia Mediúnica do Natal, e que eles batem em muitas portas e nenhuma delas eles podem ser recebidos. Até que então eles ouvem vozes, né, dizendo, encaminhando-os para um estábulo. E aí a pergunta, por que será? Por que será que houve tanta dificuldade se já foi uma preparação? Porque nós estamos imersos na carne. Ainda que Maria fosse esse ser completamente iluminado, né, de uma luz, de uma angelitude acima de qualquer outro ser, eles estavam imersos na carne, e eles têm também a possibilidade do livre-arbítrio. E toda essa história é exemplo para nós. Eu acho que é importante ficar claro, toda a história vivida por Maria antes dela ter Jesus, e quando ela tem o seu filho, ela é conhecida por nós, não somente para a gente ter acesso a essas informações. Não são meras informações, são exemplos que nos são passados a todo tempo. E essa dificuldade deles encontrarem lugar para se hospedar, para que Maria pudesse ter o seu filho, já vai demonstrando para nós o quanto de necessidade nós temos de enfrentarmos a todas as dificuldades com confiança, com fé e acreditando. E foi o que eles fizeram. E eles então se dirigem ao estábulo. Essa história todo mundo, né, já sabe, já conhece. Jesus ali nasce, e aí a gente vai percebendo essa Maria, que eu falei lá no início, daquele espírito que chega, vivenciando, experimentando tudo aquilo que ela sabia que iria experimentar na espiritualidade maior. Ela é aquela mãe que acompanha o seu filho, que sente no coração que algo muito difícil vai acontecer, mas que cuida de Jesus como nós cuidamos dos nossos filhos, daquele menininho que vai crescendo. Só que Jesus não era um menininho qualquer, né? Jesus já demonstrava desde pequeno ali a sua lição, o que ele deveria fazer. E Maria então vive toda a sua existência acompanhando seu filho, sabendo que num determinado momento ela viveria o que precisaria viver, e que é o que fica para nós. No momento em que Maria vê o seu filho, ainda que nós estejamos falando de nascimento, é interessante isso, nós estamos falando do nascimento de Jesus, né? Mas se a gente quer falar, quer pensar um pouquinho em Maria, a gente precisa pensar nos padecimentos que essa mulher sofreu, nesse coração materno que se dispôs a isso,
e que se dispõe a receber a cada um de nós como seus filhos. Maria, no momento lá derradeiro, que tem lá que se despedir do seu filho, o quanto de dor e sofrimento essa mulher experimentou. E aí no livro, eu até trouxe aqui, mas também não vou fazer leitura, o livro Boa Nova, que certamente é conhecido de todos. O último capítulo, intitulado Maria, narra para nós com riqueza de detalhes, né, por Humberto de Campos, esse momento dela, né, esse momento derradeiro, aonde ela acompanha ali aquele desfecho tão doloroso, tão sofrido, tão trágico para ela. E o quanto essa mulher, ela se mantém firme, completamente destroçada. E aqui quem é mãe, quem é vó, quem é tia, né? Quem cuida de crianças, mas sobretudo quem é mãe e quem é vó, porque vó é mãe duas vezes, eu falo que eu sou vovó e que é um amor que transcende, né? A gente não consegue imaginar o que essa mulher pode ter sentido naquele momento. A gente diz assim, eu imagino. Não, a gente não imagina. A gente não imagina. Por muito menos, né, por um filho doente, por um filho passando por uma necessidade, a gente é um negócio que sai da gente que a gente não sabe explicar. E que dirá se despedir de um filho completamente entregue naquele momento, e ela sabendo que seu filho passou o tempo inteiro que esteve aqui na terra apenas dedicando a sua vida a auxiliar, a ajudar, a socorrer, a amparar e a ensinar. E ela esteve presente naquele momento, e quando, no momento final do seu último suspiro, que tem aquela passagem belíssima, que ela olha e encontra os olhos do seu filho, e ele diz, mãe, eis aí o teu filho, né, que é o João que está do lado dela, e diz, essa é a tua mãe, fala para ele. Ela, naquele momento que se despede do seu filho, ela recebe um discípulo amado como seu filho também, e é uma simbologia maravilhosa, porque ela vai receber todos os outros como seus filhos. A figura de Maria, ela representa não somente a mãe de Jesus, a pessoa que permite que Jesus viesse à Terra e deixar para nós esse manual de sobrevivência, né? Jesus deixa para nós isso, e ela permite isso. E a partir do momento em que ela aceita esse discípulo ao seu lado como seu filho, ela recebe a cada um de nós também como os seus filhos, né? Aquele a quem ela cuida, a quem ela está perto. E nesse mesmo livro Boa Nova, conta, né, que depois desse momento todo, Maria vai para Éfeso e ela passa o restante da sua vida completamente inerte, né, no cuidado com as outras pessoas. A saudade, a dor do filho nunca mais foi esquecido. Quem é que vai esquecer, né? Quem é que esquece? Jamais foi esquecido, só que ela se doou em favor de outros. E ela passa durante muito tempo ali cuidando, ouvindo, acalentando sempre as outras pessoas, né? E eles criam uma igreja muito acolhedora naquele período. E aí nesse mesmo livro, já no finalzinho da sua existência, conta também com riqueza de detalhes que ela já estava ali sentadinha, né, e olhando para o céu, quando ela vê adentrar a figura de um mendigo, e ela pensa, né, vou atender, é mais um irmão que precisa da minha assistência. E ele se aproxima e senta, conversa com ela, ela se sente muito envolvida com a fala desse mendigo, gosta de ouvir, e pela primeira vez, desde que ela
ela se despediu do filho e passa a cuidar dos filhos de toda a humanidade, foi a primeira vez que alguém adentrava a casa dela e, ao invés de pedir, porque sempre pedia, né? Pedia ajuda, pedia consolo e carinho dela, esse mendigo começa então a oferecer-lhe, a oferecer carinho, compreendia a dor que ela estava sentindo e ela começa então a estranhar, né? Quem era aquela pessoa. E aí há uma passagem linda, né? Fala lindamente quando ele se identifica, quando ele mostra as mãos para ela e diz, né? Mãe, aqui está o teu filho. Ele volta e ele vai levar a sua mãe. Ele se mostra, ela vê as mãos, ela vê os pés com as marcas ainda da ferida da cruz, e ela então é levada pelo seu filho para pairagens, né? de mais luz, mas ela não aceita. Ela não aceita porque ela tinha todo o direito, toda a missão dela tinha sido cumprida. Tudo que ela se propôs a fazer, ela havia feito, né? Com honras, inclusive. Ao tempo inteiro da sua vida, ela conseguiu completar. Quando ela chega no plano espiritual, que ela já pode então divisar, né, a retornar às pairagens angelicais, ela pensa, não, eu preciso voltar. Eu preciso voltar porque para atender aqueles que falam em nome do meu filho e estão sendo perseguidos. Eu preciso voltar e falar para eles o quanto de esperança ainda existe, porque a dor do coração de Maria era tamanha. O seu filho havia morrido, o seu filho tinha sido preso na cruz, e a cruz é uma simbologia para nós perfeita de entendimento das nossas dificuldades, porque Jesus resistiu até o final para mostrar que nós também precisamos resistir. A cruz mostra para nós, e o seu nascimento, sobretudo, que as nossas dificuldades, elas precisam estar entregues na mão dele. Não que a gente possa simplesmente entregar e eu não vou fazer nada, mas é um entregar em confiança, em fé, em acreditar, porque foi o que Maria fez o tempo inteiro. Naquele momento ela diz, não, eu vou voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar e levar uma palavra de consolo e de esperança àqueles que seguem falando do meu filho e agora estão presos em cárceres e sendo levados para os meios para serem comidos pelos leões, para serem queimados em praça pública. E ela volta. Nenhum momento em espírito. Nesse livro também conta um momento em que ela adentra uma cidade toda empolvorosa, gritando, clamando, pedindo para que aqueles que falavam ainda do Cristo pudessem ser colocados no meio daquela arena para serem comidos pelos leões. Ela adentra em espírito e um por um ela vai colocando a mão na cabeça, ela vai tocando o coração e ela vai levando a esses irmãos a fé, a confiança, a calma. E eles, como num divisar de algo que eles não sabiam nem o que estava acontecendo, eles estavam perto de serem levantados aquela porta de ferro enorme e todos eles serem colocados no meio daquela arena para serem comidos pelos leões. E a narrativa diz que tinham pessoas de idade, tinham jovens, tinham crianças, todas essas pessoas que falavam de Jesus ainda depois da sua morte estavam ali para serem mortas. E ela vai devagarinho passeando por eles e eles vão sentindo uma leveza que eles não conseguem entender o que está acontecendo, até que ela chega perto de uma jovem de cabeça baixa e no seu ouvido ela diz: canta, minha filha, canta, somente canta. E aqueles portões de ferro se levantam e todas essas pessoas saem cantando louvores a Deus. E aí
tem um desdobramento belíssimo, né, nesse livro que vai falar sobre isso, porque a gente imagina quando essas pessoas chegam no meio para serem comidas pelos leões, é óbvio que sentem dor, claro, né? Mas como é que já estavam essa alma, esses espíritos já divisando pairagens mais iluminadas diante de toda a dor e todo o sofrimento. Então, trazer Maria na noite de hoje, juntamente com Jesus, e eu falei de uma forma assim muito resumida, porque para falar desse livro, falar dela, eu acho que a gente teria que fazer um seminário, preparar uns 6 meses de seminário para falar sobre ela, de tanta coisa que a gente tem na literatura. Mas para ficar na nossa mente, no nosso semblante, quem de fato a gente pode contar? Quem de fato a gente pode entregar as nossas dificuldades? Maria hoje, ela é responsável por um hospital na psicosfera da Terra, tem o nome dela, o Hospital Maria de Nazaré. Isso está relatado no livro Memórias de Suicida, pelo espírito Camilo Botelho. Ele conta isso, né? Ela é responsável por uma legião de trabalhadores espirituais que vão em socorro dos suicidas. Ela atende a todos aqueles que na Terra passam por dificuldades e muitas das vezes se entregam a esses pensamentos, né, suicidas. Então ela tem um hospital. Muitos dos trabalhadores, muitos dos ceareiros da sua seara vão atender a espíritos encarnados que passam, que têm essas mentes já, né, com esses pensamentos, como ela também recebe irmãos que desencarnaram pelas portas do suicídio. É uma narrativa também muito bonita, de um livro muito, muito elucidativo, e que é um livro que eu gosto muito de estar relendo, porque é esse espírito de alta envergadura, ele está por amor à humanidade. Ele, o espírito, né, Maria, vive até hoje por amor à humanidade, entrelaçado com seu filho por amor à humanidade. Não desampara, não fecha os olhos a nenhum momento, a nenhuma situação, a nada daquilo que está acontecendo. Pela prece, tão somente pela prece, a gente alcança. E essa lembrança de saber que a gente tem, em Jesus a gente sabe que tem. Em Jesus a gente tem, é como se Jesus é aquele amigo querido, que a gente recorre em todas as horas. Mas que a gente também possa lembrar que Maria é a nossa mãezinha, é que cuida de nós. Quando a gente fala a palavra mãe, né? Que simbologia tem a mãe para nós, né? E nós temos uma mãe que intercede por nós junto a Jesus. Seja em qual momento for, em qual situação for, ela é capaz de transformar a psicosfera que nós estamos vivendo. O lugar aonde nós encontramos. Nós estamos passando por uma dificuldade. Mãe, volvei o teu olhar. Eu preciso da tua ajuda. Ela fez isso na espiritualidade com a psicosfera de um planeta. Que dirá não fazer isso com a nossa vida? Que dirá não fazer isso com a nossa vida? Nas dificuldades que nós enfrentarmos, lembrarmos que essa ceareira do bem, porque é isso que ela é, pode fazer mudanças. Não é mudar, não é tirar o nosso problema, não é transformar o nosso problema, não é, hoje eu tenho problemas, eu não quero mais. Não. É enfrentar essa dificuldade e esse problema como ela enfrentou o maior, não é nem problema, né? Ela enfrentou a maior dor de sua vida, resignada diante da vontade do Pai, que tudo sabe e tudo vê. Tem um poema de Maria Dolores, eu trouxe aqui pra gente, que veio pela psicografia de Chico Xavier. Eu não sei se algumas pessoas conhecem, é um poema belíssimo,
de um encontro dela com aquele que foi responsável pela morte do seu filho. Quem aqui, enquanto mãe, enquanto pai, né, tendo um filho assassinado, completamente, Jesus foi assassinado. Quem aqui, mãe e pai, tendo um filho assassinado, teria, né, a coragem de ir até o seu algoz e oferecer para ele todo o carinho, todo o cuidado, todo o afeto? É uma pergunta que a gente fica, pois Maria fez isso. Eu trouxe para poder ler uma parte, mas eu estou olhando ali, a nossa hora já está bem avançada, né? A gente vai até 8h30, não é isso? Então, eu vou fazer uma parte dessa leitura e aí eu gostaria de finalizar a minha fala com esse poema, que é um poema demonstrando a alta magnitude desse espírito que veio à humanidade por amor a nós e que intercede por nós junto a seu filho. E esse poema começa assim: depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não consegue divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Eu sou um morto vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Sou eu quem aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. E aí continua um pouco mais. Nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei que a dor que causa, o remorso que escutas, venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E ela acrescenta serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a, bradou rude e pasmo: mãe, não venhas aqui com mentiras e sarcasmo. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me falei de mães, não me faleis de amor. Sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero. Ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação, virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento, levantar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas nesse instante, como quem esquecesse a própria dor, ou como quem se desgarra do pesadelo atroz, perguntou: quem sou vós, que me falas assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem precito a luz? No entanto, ela o fita frente a frente e respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria,
eu sou a mãe de Jesus. Então que a gente possa ficar com essa reflexão na noite de hoje. Nós temos Maria, a mãe de Jesus, a nos socorrer, a nos amparar, junto com teu filho que está na cruz. Que saiu da cruz, na verdade, né? Muita paz a todos e muito obrigada.